E aí, tu percebe que ele tem um valor família muito alto. E em algum momento, aquela meta interfere na família. Porque a pessoa às vezes tem que ficar menos tempo, ou tem que viajar, tem que ir para feira, tem que estudar mais, e fica com um tempo reduzido para a família. E começam os conflitos pessoais, porque é um cabo de guerra. Porque você fica pensando ao mesmo tempo, nossa, precisava estar com o meu filho, e por outro lado, eu preciso cumprir a meta. Afinal de contas, é isso que põe a comida na mesa. E começam esses conflitos. Então, em alguns momentos, o plano de ação que aquela pessoa vai ter não vai ser em relação a qual planilha ou qual feedback, mas vai ser o que especificamente você vai fazer em casa, com a sua família, para suprir esse valor e, consequentemente, te deixar com o bule cheio para você poder encher as outras xícaras. Sejam todos bem-vindos ao Ladies Talk Show, o podcast da revista Ladies, um lugar onde a gente se encontra para ouvir mulheres que inspiram, fazem e acontecem. Eu sou Flávia Capri, editora-chefe da revista, e estarei aqui sempre que a agenda da revista e de mulheres poderosas e inspiradoras como a que eu estou hoje permitir. Eu estou hoje com a convidada especial, Gabriela Jacinto, coach de performance. Nós vamos conversar sobre um assunto que faz total diferença no mundo empresarial, que impacta quem lidera e transforma vidas para ajustar a performance na busca de um resultado positivo. Seja muito bem-vinda ao Ladies Talk Show. É um prazer te receber aqui. E nos conta aí, primeiramente, como foi a tua jornada nesse universo de coach que é tão crucial para a vida de tantos empresários. Olá, Flávia. É um prazer estar aqui. Fico muito contente com essa oportunidade de estar aqui falando sobre a minha trajetória e, enfim, trazer talvez alguns insights para outras mulheres. Bom, a minha trajetória profissional, eu gosto sempre de dizer que eu fui cria do comércio, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos no comércio. Eu trabalhava de tarde, estudava de manhã, e depois toda a minha graduação eu também estudei e trabalhei. Então, comecei no comércio, aí depois me formei nutricionista, comecei a atuar. Entre eu estar trabalhando no comércio e me formar, eu e o meu atual marido, nós tentamos empreender, não deu certo naquele momento. E eu sempre digo que para nós foi muito importante, foi um momento de muito crescimento a questão de nós de a gente ter falido, de fato. Por quê? Porque mostrou também a necessidade de termos pessoas realmente competentes para nos guiar nisso, porque naquele momento a gente não teve. A gente até buscou, eu sempre brinco que naquele momento, isso era 2013, era muito mato aqui, não tinha essa oportunidade de ter profissionais, mentores que auxiliassem em negócios como eu hoje também faço. E, enfim, falimos, eu fui atuar na nutrição, meu marido continuou como contador, e tivemos esse momento de reconstrução e trabalhamos no modo sobrevivência, como eu sempre gosto de dizer, porque também é uma situação em que a gente quer recuperar o tempo perdido. Então tivemos isso, essa questão, essa necessidade de pensar, não, agora eu quero comprar casa, agora eu quero refazer poupança, agora eu quero viajar, agora eu quero fazer coisas que antes eu não conseguia fazer. Realmente enxergar resultados Exatamente, e de forma rápida, né? Exatamente. E aí, em 2018, eu realmente tive uma pane e trabalhava muito. Eu tive muito êxito na nutrição. Eu sempre gosto de falar que eu tinha um colega médico e nós dois tínhamos um faturamento muito parecido. Daí eu digo, olha só, né? Como muitas vezes se diz que um médico fatura bem, olha só, eu tenho um faturamento muito parecido com o teu. E a gente ficava brincando em relação a isso quando tinha os encontros de consultório. Mas em 2018, essa estrutura que eu criei, ela acabou sendo muito exaustiva. E começou a afetar minha vida pessoal, começou a afetar o meu casamento.
E, de fato, então, fui em busca de uma terapia e tive muita sorte de ter uma terapeuta que ela tinha mestrado em administração. Ela era da área da saúde, mas o mestrado dela era em administração. E ela trouxe essa coisa de me colocar, qual era a minha missão, de me colocar para pensar sobre isso. Um autoconhecimento, né? Exatamente, não só aquela coisa, toma um remedinho e vá viver sua vida. De se reconhecer Exatamente. mesmo. Quem sou eu? Identidade. Qual é o meu objetivo, né? E foi muito importante aquele ano que eu passei com ela, só que daí no fim daquele ano ela disse, olha, Gabriela, eu acho que a tua missão ela é maior que a nutrição. Justamente tenta encontrar uma forma de mostrar para as pessoas como que tu faz isso, de tu mentorar, dar consultoria para outros profissionais da área da saúde para que eles tenham resultados parecidos com os teus. E aí foi que eu acabei conhecendo o coaching. E eu tinha um certo preconceito, porque ali em 2018 tinha uma onda de coaching, mas era uma onda de coaching misturada com meditação, com saudação do sol às 5h30 da manhã, com algumas práticas, abraçar árvore, que são práticas terapêuticas, mas não são coaching na sua essência, né? E eu fiquei muito pensativa em relação a isso, relutei bastante no início, por quê? Porque eu pensava, gente, eu vou fazer isso, na época, já como nutricionista, eu atendia muitas empresárias, vou mandar aquela mulher que já está sobrecarregada com várias coisas a fazer isso, não me nego. Não era o meu jeito de trabalhar, não acreditava nisso e não via isso como uma possibilidade. Dentro das minhas pesquisas das escolas, eu encontrei uma que era muito focada em business mesmo, em coaching voltado para líderes, gestores, empreendedores, tanto que eu tinha colegas, eu brincava que era eu, e os meus colegas eram pessoas que trabalhavam na diretoria do Itaú, que trabalhavam lá na superintendência do Banco do Brasil, e eu. Então eu brincava muito disso quando tinha as rodas de apresentação. Eu disse, pois é, gente, eu sou Gabriela, sou de Teutônia, interior do Rio Grande do Sul, e é isso. Mas foi muito importante porque justamente me mostrou que o coaching lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, não é assim. É algo muito mais focado em estratégia, é muito mais focado em realmente desenvolver competências, em realmente colocar para agir. E de fato é isso, né? Esse é o direcionamento do coach, né? Exatamente. Trabalhar essa é a essência. A estratégia. Exato, essa é a essência. A definição hoje para o coach é... Você pode traduzir assim para mim o que de fato é? O coaching, se a gente fosse pensar ele numa fórmula, seria o desempenho que a gente quer atingir. Então, a gente precisa elevar as potências, os nossos potenciais, e diminuir as interferências, que podem ser internas, a autossabotagem, os pensamentos limitantes, aí a pegar as o lado crenças, pessoal, né? Exatamente. Ou então as limitações externas, que é, por exemplo, a forma como eu me comunico e como eu interajo com uma equipe, com o meu cliente, numa negociação. Então, as interferências que eu posso ter que impedem o meu desempenho. Então, o coaching é isso, é aumentar o meu desempenho, mas de uma maneira que esse aumento de desempenho não aumente o estresse. É essa forma mais simples da gente poder resumir o que é o coaching. Então tem um limite também. Quando você trata numa equipe, né, que você mexe nessa performance, existe um limite, então, para não ir atingir, por exemplo, o nível de estresse. Aí já seria indo para um outro profissional. Exatamente. Um psicólogo, por exemplo. Exatamente. Tanto que nós temos limites de profissão, que das primeiras coisas que eu tive nas formações foi aprender qual era o meu limite profissional como coach, até onde que eu poderia ir, tanto que a gente não se denomina terapeuta, porque nós não somos terapeutas. Não pode denominar. A gente não pode se denominar terapeuta, por quê? Porque nós não tratamos coisas do passado. O coaching não trata passado. Então ele é daqui para frente. Entre coach e terapeuta, basicamente, qual é a diferença? É que o coach trabalha daqui para frente, porque nós trabalhamos com metas e metas é para o futuro. Então, não se trabalha passado, não se trabalha traumas, não se trabalha essa questão de
principalmente de trauma, de algumas questões emocionais, isso é coisa de psicólogo. Isso a gente manda para psicólogo. E ainda bem que existe, às vezes, algumas questões, algumas piadas em relação ao coaching, mas ainda bem que, pelo fato de eu me posicionar e explicar isso muito bem, eu tenho hoje psicólogos que me indicam, porque justamente compreendem essa diferença e acabam me indicando para que muitas vezes eles façam esse trabalho conjunto. Eles trabalham as questões do passado daquela pessoa para ressignificar, para trabalhar essas questões, e eu trabalho o futuro dela, as metas e libero o caminho. Então, e é importante trazer as duas áreas, né? Exatamente. Hoje, nas corporações, a gente vive pensando aí no lado corporativo, que é o teu foco, né? Trabalhar com a questão dos empresários e trazer essa questão do aperfeiçoamento da liderança. Ela impacta completamente no desenvolvimento, né? Quando a gente, hoje, nas empresas, qual é a maior queixa? Quando você pega uma empresa hoje, você consegue identificar logo a queixa, assim, qual a maior delas? A maior queixa é como tu ter a pessoa com o perfil certo para o cargo certo. Porque muitos casos a pessoa tem uma pilha de pós-graduações, então ela tem qualificação de nível técnico, mas ela tem muita dificuldade em relações interpessoais, nessas soft skills que a gente chama. Sim. Então, a questão de foco no resultado, foco no cliente, a interação entre a equipe, de trabalhar metas em conjunto, porque eu posso ser muito boa profissionalmente em atingir uma meta individual, mas como é que eu e a Flávia vamos interagir como dupla? Aí é que entra a questão de tu ter uma soft skill bem trabalhada. Porque a Flávia tem um perfil, eu tenho outro, mas o objetivo, nós duas temos que atingi-lo juntas. Então, nós temos que aprender o meio de trabalhar. E que, de novo, esse meio de trabalhar ele seja rentável e, ao mesmo tempo, com menos pressão possível. E isso, obviamente, impactando a metas para o futuro, né? Sempre pensando em metas que tenham ações proativas para o futuro. E com relação ao mundo corporativo, você identifica essa questão mais voltada para o feminino ou para o masculino? Estão mais abertas a qual setor, assim? Hoje, 80% do meu público é feminino. E não sei, assim, eu acho que foi até por conta da nutrição mesmo, que sempre foi em torno de 80, 85% do meu público feminino. E muitas vezes eu entro nas empresas por conta de uma indicação feminina. Mas hoje, o que a gente muitas vezes acaba tendo que desenvolver? Essa questão de trabalhar a liderança com essa questão de gênero, que tem algumas empresas que às vezes são mais masculinas ou de um ramo onde tradicionalmente é mais masculino. E aí a introdução dessa líder mulher, ela se torna necessária, esse acompanhamento até para posicionamento, para evitar aquela síndrome de telhado de vidro, ou aquele posicionamento de eu vou ficar quieta porque ninguém me ouve, ao mesmo tempo que em alguns pontos essa questão de trabalho com mulheres, ela se dá muitas vezes no próprio empreendedorismo feminino, na questão de que a líder ou a dona de uma empresa vem me procurar por se identificar justamente por conta dessa minha trajetória de ter feito essas transições na minha carreira, enfim. Mas dentro das empresas, muitas vezes é isso, é trabalhar essa questão de gênero para que todos fiquem de forma equalitária, mas também para que algumas questões que envolvem hoje, até mesmo as questões de NR01, que é uma nova legislação que entrou, que trabalha essas questões de risco psicológico. Então, ter a questão do coach, ele serve para se trabalhar as competências e diminuir a possibilidade desses riscos psicológicos para a empresa. Então, também entra nisso, de conseguir ter um ambiente mais saudável e produtivo para que
essa meta atingida, ela possa ser também planificada e gerar um processo. Por quê? Porque atingir uma vez a meta, a gente consegue. É a mesma história do emagrecimento. Tu emagrecer os 20 quilos, às vezes é tranquilo. Agora, tu manter os 20 quilos a menos, essa que é a dificuldade. E muitas vezes numa equipe é isso. Como é que tu vai montar um processo depois que tu conseguiu atingir um objetivo? E o teu trabalho é dar continuidade. Você monta um plano de ação e dá continuidade depois. Após verificar que aquele plano está funcionando, você vai dar continuidade para aquela equipe estar trabalhando de forma ativa dentro desse plano. Isso. É isso? Quando, por exemplo, a Flávia tem uma empresa e ela está vendo a necessidade de desenvolver essas habilidades, essas competências na sua equipe. Geralmente eu faço um diagnóstico. Me conta isso aí, me conta o processo, como que funciona, do início para o meio até o ápice do resultado positivo. Como isso. É que Então eu monto o diagnóstico, onde eu sento, tenho essa escutativa de avaliar essas questões com a dona ou a diretora ou a líder que me chama. Depois disso, eu monto um cronograma, um plano de ação específico para aquela empresa. Por quê? Porque eu vou buscar dentro das inúmeras ferramentas que tem e que eu posso desenvolver para aquela empresa algo que seja específico. Então, eu faço uma curadoria específica para atender aquela empresa. Então, eu monto um plano específico, detalhado e com tudo de forma que seja muito particular e peculiar para aquela equipe. Dito isso, depois, geralmente existem alguns testes de assessment, que a gente chama, que são testes avaliativos, seja de perfil comportamental, seja perfil de competências para cargos, seja de nível ou forma de pensamento sabotador, seja de nível de inteligência emocional. Que tudo isso vai interferir no resultado. Exatamente. E não só isso. Esses testes, eles são muito úteis para quê? Para ver de onde essas pessoas estão partindo. Porque também temos que deixar muito claro que a questão das soft skills ela é muito vaga e muito subjetiva. Porque vai depender, se a gente depender só do que eu considero se eu estou, se eu não estou, que nível que eu estou, isso é muito subjetivo. Então, esses testes, eles vêm de encontro para facilitar essa percepção de onde que aquela pessoa realmente está partindo. E aí entra o caso, por exemplo, é um alinhamento entre o pessoal e o profissional? Sempre acaba acontecendo. Sempre vai para o lado pessoal? Sempre acaba acontecendo. Porque, por exemplo, às vezes tu está trabalhando um líder e aí tu percebe que ele tem um valor família muito alto. E em algum momento aquela meta interfere na família. Porque a pessoa às vezes tem que ficar menos tempo, ou tem que viajar, tem que ir para feira, tem que estudar mais e fica com um tempo reduzido para a família. E começam os conflitos pessoais, porque é um cabo de guerra. Porque você fica pensando ao mesmo tempo, nossa, precisava estar com o meu filho e por outro lado, eu preciso cumprir a meta. Afinal de contas, é isso que põe a comida na mesa. E começam esses conflitos. Então, em alguns momentos, o plano de ação que aquela pessoa vai ter não vai ser em relação a qual planilha ou qual feedback, mas vai ser o que especificamente você vai fazer em casa, com a sua família, para suprir esse valor e, consequentemente, te deixar com o bule cheio para você poder encher as outras xícaras. Isso leva um tempo para identificar, por exemplo, se for um caso de um grupo, uma grande equipe, né? Aí você vai ter que tratar caso por caso, cada membro da equipe, identificando essa questão pessoal. Quanto tempo, mais ou menos, em média, leva essa percepção como uma equipe, no geral, para uma corporação? Sabe que trabalho de equipes, quando é um grupo, eu gosto de fazer algumas rodadas individuais para justamente ter essa proximidade e conseguir identificar isso mais rápido, porque bem como tu falou, quando a gente trabalha de grupo, a gente traz algumas dinâmicas para desenvolver e começar o trabalho. Quando você senta frente a frente com a pessoa no individual,
você consegue ter uma conversa mais fluida e que leve a esses caminhos, de perceber quais são os valores das pessoas, o que é prioridade para ela, se realmente aquilo que a empresa está querendo dela é o que ela também quer profissionalmente, porque às vezes acontece. Tem que estar alinhado ao perfil da empresa também. Exatamente. A gente sempre tem que lembrar que todos têm que ficar debaixo do mesmo guarda-chuva. O guarda-chuva é a empresa, todos os colaboradores têm que estar ali debaixo. E aí esses encontros individuais, essas rodadas são importantes para isso, para realmente avaliar quem está motivado, quem precisa de um pouco mais de motivação, quem já não está mais engajado. Por outro lado, às vezes as empresas me contratam para fazer um trabalho individual somente com um colaborador, com um liderado, com um líder. De uma forma mais isolada. Isso, para que realmente se trabalhe de forma mais efetiva, mais profunda essas questões. E aí se torna muito mais prático e mais rápido esse trabalho. Mas em relação a tempo, é muito variável. Mas eu sempre digo que não existe mágica. Essa coisa de dizer que um final de semana em imersão vai resolver o problema, não vai. É o que a gente sempre vê, aquele intensivo, muitas empresas fazem isso. Exato. Não rola, não funciona. Ele é bom para dar aquela luz, aquela clareza para as necessidades que existem, mas não vai dar a efetividade de ação. Porque é como tudo, a gente pode agora, as pessoas podem ouvir o nosso podcast, se identificar com várias questões, mas eu me identificar com uma questão, eu ver que eu realmente preciso desenvolver isso e eu contatar a Gabriela para resolver isso, tem uma distância muito grande entre essas questões. E dentro dessas imersões não é diferente. Não é porque você participou um fim de semana inteiro de uma imersão que você vai realmente começar a agir diferente. Você vai ter mais percepção, mas agir é outro departamento. Eu identifico hoje que a gente está vivendo um ápice de pessoas que estão trabalhando essa metodologia de treinamentos, que não é a área de coach, né? Porque é algo muito mais alinhado, porque você tem que analisar várias questões, e eu vejo que hoje se analisa um grupo maior, então pega uma forma muito mais generalizada dos processos de desenvolvimento em várias áreas diferentes. A gente pega áreas da saúde, a gente pega a área tecnologia, vamos pegar áreas bem diferentes. Existe realmente isso? As pessoas estão... Como identificar um coach de verdade? Assim, o que é... Não o que... Porque existe realmente, de fato, hoje, né? Muita questão de treinamento que não tem porque não existe fórmula mágica, como você identificou. Mas como perceber por exemplo, eu sou uma empresa, eu preciso gerir minha equipe e eu preciso identificar qual é o passo que eu vou enxergar que aquilo realmente se trata de um processo de coach, que eu vou olhar ali e tá claro para mim, olha, isso aqui é um trabalho para eu levar para minha empresa, que tem um alinhamento de acordo com uma liderança, com resultado, analisando todos os comportamentos, a parte também de alinhar ali o equilíbrio entre o pessoal e o profissional. O que vai me garantir que eu esteja segura em relação a esse trabalho? Eu considero que a primeira questão é que muitas frases de impacto são bonitas, mas na prática elas acabam não tendo efetividade. Então, eu sempre gosto de falar que tem treinadores que eles são ótimos para o vídeo, eles são ótimos para palestra, mas pegar a mão na massa com os seus colaboradores é outra história. Fazê-los agir é outra história. E isso demanda muita energia. Nem sempre os treinadores estão dispostos a isso, porque isso não é gostosinho. A gente tem que muitas vezes chegar para um líder, para uma pessoa que às vezes tem quase o dobro da tua idade, dizer assim, olha só, moço, você tem que agir diferente, isso não é assim. Você tem que pensar que você está debaixo do guarda-chuva, você tem liderados que se espelham em você, esta ação não está condizente com o seu cargo, com as necessidades, o que você pretende fazer?
Isso precisa um pouco mais do que simplesmente frases de impacto. Eu considero outra questão bem importante a questão de onde que essa pessoa tem feito suas formações. Porque, como eu acabei de falar há pouco, existe hoje um sincretismo de coisas. E mesmo escolas que se denominam escolas de coaching usam esse sincretismo de coisas. Por quê? Porque dá audiência, porque é bonito, porque é legal. Mas efetividade isso não gera. Gera um impacto imediato, mas não profundo. Exatamente, é muito superficial. Essas questões eu considero bem importantes. E a terceira, que eu sempre gosto de dizer pro dono da empresa, pro líder que eu estou atendendo, é que eu não vou ser boazinha. Então vai existir momentos que eu vou falar coisas para essa pessoa que talvez ela não vai gostar, inclusive sobre a conduta dela. Porque às vezes também acontece isso daquela equipe, daquele líder, daquele colaborador, trazer questões onde ele diz, olha, isso aqui não dá porque o dono age dessa maneira e acaba desestabilizando as pessoas. E eu vou ter que chegar para esse dono e dizer assim, olha só, existem queixas em relação ao teu comportamento, que é assim, assim, assado. Tem dono que não gosta. Sim, imagino. Tem dono que não gosta. Mas esse é o meu papel. Se o meu papel é trazer clareza e trazer uma produtividade efetiva e que seja replicável ao longo prazo, eu também preciso dar esse feedback para esse dono, para esse diretor, para que ele tome as atitudes em relação a isso também. E como é estar à frente, liderando uma equipe, uma empresa com a grande maioria de homens? Você acha que ainda tem resistência? Porque eu ainda sinto que tem. Né? No nosso dia a dia, você ali vai liderar uma empresa de homens. Você já sentiu isso, assim, aquela pressão, você ficar intimidada? Ou, né, de trazer isso à tona, mas levando também para o particular, porque é gostoso a gente falar sobre isso também, né? Como é que você já se sentiu nessa questão? Das mulheres, principalmente, que eu atendo, que acabam tendo que liderar homens, o que eu vejo que é principalmente a questão de como você se porta e se comunica. Então, vai muito mais do posicionamento dessa líder do que necessariamente de homens considerarem. É claro que, daí dizendo da minha questão pessoal, porque muitas vezes quando eu vou apresentar um projeto, às vezes até eu chego em casa e digo pro marido, eu aposto que se fosse homem não seria assim. Porque de fato, muitas vezes nós mulheres precisamos provar e reaprovar que nós teremos essa competência. Enquanto muitas vezes o homem, se ele colocar um terno e falar legal, ele tá lá dentro. A gente sabe que isso acontece. Já teve, inclusive, empresas onde muitas vezes saíram consultorias de homens e entrou a Gabriela e, por fim, as pessoas diziam, nossa, a Gabriela está fazendo as pessoas se movimentarem. Aquela outra consultoria não fazia. Mas a outra consultoria vinham homens de terno. Então, existe ainda um pouco disso. Eu vejo que cada vez menos. Ai, que bom! Eu vejo que cada vez menos. Principalmente porque hoje já tem empresas que eu atendi que o maior quadro de lideranças era feminina. Vejo que tem áreas que antes eram muito masculinas, mas que, de novo, essas mulheres, quando vêm com conhecimento técnico, vêm com embasamento, chega um momento que não tem os fatos, estão ali evidenciando que ela tem essa competência. Mas aí que entra o quanto que eu estou segura, que eu sei, que eu sou competente, para bancar esse momento que ainda tem dúvida sobre o meu trabalho. E entender que isso faz parte do jogo, isso pode acontecer, mas que eu estou segura do meu trabalho, assim como estou segura aqui falando contigo, Flávia, e que tá tudo bem, isso faz parte do jogo, eu tenho que mostrar isso, eu vou mostrar e bola para frente. Estar segura que vai fazer a diferença, independente de ter uma equipe, a grande maioria masculina, e até essa acepção de aceitação, né? Tem uma mulher ali à frente, fazendo com que essa liderança da empresa tenha melhorias futuras, né?
e é viver o feminino ali no seu extraordinário, né? Não deixar E falhar. muitas vezes se fala depois no sentido que muitas vezes os líderes falam, nossa, como é bom aquela líder mulher, porque ela vem com outra visão. E a mulher tem isso, de agregar, de olhar para a pessoa e dizer, você não tá bem hoje, o que tá acontecendo? Ah, eu tô bem não, você não tá bem não. E de acolher, de integrar. Às vezes a questão de comunicação, por exemplo, até mesmo de um resultado, a gente precisa trabalhar diferente para o homem do que para a mulher, porque o homem, a tendência é que ele diga eu fiz. E a mulher, a tendência é que ela diga nós fizemos. E muitas vezes ela só fez. Então, quando existe, por exemplo, a identificação de um erro, né, no processo ali, o homem, ele se reconhece mais no erro ou a mulher? A mulher. E se culpa mais no erro também. Que aí ela coloca não só ela, mas o grupo todo, nós erramos, e o homem já tem essa resistência maior, né? Às vezes, aí é o que eu digo que tudo depende de como essa pessoa já se desenvolveu na vida. Sim. Porque existem homens que a gente não pode generalizar, que são fantásticos na sua Com liderança. certeza. Não estamos generalizando, por favor. Que são, mas o que nós estamos falando aqui é das pessoas que realmente não têm esse desenvolvimento. Então, às vezes, homens que não têm esse desenvolvimento, que ainda tem aquela forma de liderança muito autoritária, muito quase feudal, a gente poderia dizer assim, essa pessoa, muitas vezes, ela quando acontece o erro, ou eu vou tentar encobrir, vou tentar botar debaixo do tapete, ou vou colocar na ponta mais fraca. Então, acontece. Por outro lado, líderes, independente, homens ou mulheres, mas que, de fato, estão bem posicionados na sua liderança e entendem que, em última instância, eles vão ter que ser responsáveis por aquilo, geralmente, vamos analisar, vamos ver onde nós erramos. Estão abertos para melhoria. Exato. Porque, às vezes, também tem as questões que, às vezes, vai lá na frente apontar o erro. O erro foi da Flávia, foi do setor da Flávia. Porém, quando você vai analisar, não foi lá, ele desembocou lá na Flávia. Mas ele começou o erro, às vezes, lá atrás, lá no outro setor da Juliana. Ver qual é a origem desse erro. Exatamente. Então, eu vejo que as lideranças que são bem trabalhadas, elas entendem que sim, ok, ocorreram erros, onde que nós temos que ver o que é a gravidade desse erro, o que ele implica, e se de fato eu preciso agir de alguma forma diferente, preciso criar um processo para isso, porque errar também muitas vezes, ou quando acontece alguma falha, é importante para você avaliar se o teu processo está sendo útil e eficaz. Então, é crescimento. Se tu olhar para esse lado, é crescimento. É igual em casa. Ontem à noite, meu marido fazendo um risoto, e ele disse, nossa, esqueci a manteiga, daí eu tinha requeijão e botei, e agora não ficou. Eu disse, amor, o que é a próxima vez que tu fizer o teu risoto, o que tu vai fazer de diferente? Eu vou primeiro ver a lista de ingredientes. Ótimo, é isso, tu aprendeu. Aprendeu, é isso. E começa assim em casa, né? A liderança também vem essa questão do olhar feminino, né? Nas questões, porque isso também impacta nas relações, né? De marido e mulher, às vezes com os nossos filhos. O coach também serve para isso, né? Eu posso trabalhar isso em casa com os meus filhos, com meu marido. Certamente. A forma de lidar, a forma de falar, o tom de voz. Não só nas empresas, né? Porque às vezes a gente quer ser firme, aí você fala num tom de voz que soa completamente diferente e vai... E até para virar a chave. Porque às vezes no meu trabalho, de fato, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser fortaleza. Mas em casa, eu não preciso ter essa voz diretiva toda. E aí isso vai interferir no relacionamento, né? Total. Então, a tua análise, assim, para trazer essa questão comportamental, né? De liderança numa empresa. Essas mulheres que estão à frente dos seus negócios, que lideram, elas chegam com uma... Você, pela tua vivência, pela tua experiência, elas levam isso para casa? Levam trabalho para casa. E elas querem mandar no marido em casa. Levam a cabeça cheia dos problemas. E não quero dizer,
Porque também isso é outra falácia que criaram. Nós vamos agora você bateu o cartão, você fechou a porta, você vai esquecer todos os seus problemas referentes à empresa e você vai chegar em casa e vai lidar. Tenta! Pede para uma mulher que deixou o filho pequeno em casa com febre, se ela vai conseguir produzir da mesma maneira. Não vai. Agora eu vou esquecer que o meu filho, porque agora estou trabalhando. Não, ela vai de vez em quando tá lá perguntando pra avó, pra babá, pra pessoa de rede de apoio. Né? Quer tá ali. Exatamente. Então não existe essa coisa de desligar. Mas justamente a questão de muitas vezes o coaching é dessa questão da autoliderança, da gente se olhar como autoliderança em primeiro lugar, é ter uma capacidade de muitas vezes dizer para a pessoa, olha, hoje vamos analisar o que é prioridade para hoje, porque existem essas questões aqui que para mim também são importantes e que eu não vou dar conta de tudo. Essa clareza, tá tudo bem, né? Essa clareza. Hoje é um dia viver um dia de cada vez. Eu acho que a questão da liderança, principalmente para as mulheres, é isso, é entender que é um dia de cada vez. A mulher, ela olha a coisa mais no bloco geral. Ela não olha por tarefa ou por ação como o homem. Coisas mais detalhadas. A mulher, ela olha assim, tá, mas isso aqui vai afetar o todo. Então, ela não vai olhar só o vaso, ela vai olhar o vaso, o tanto de água, as flores, a mesa. Ela vai olhar isso tudo. Então, a autoliderança para a mulher, ela é importante, essa habilidade, para ela entender isso. O que hoje, então, eu vou eleger como prioridade, porque eu sei que talvez a qualquer momento eu vou ter que sair para ver a questão do meu filho. Então, o que é realmente prioridade, que eu tenho que dar foco para isso, para que a minha empresa ou o meu setor continue andando se eu precisar sair. Sim. E isso porque realmente, assim, muitas mulheres que estão ali na liderança, a empresa, por exemplo, acaba tendo essa saída, né? Não tem alguém que substitua. Isso também as empresas precisam cuidar dessa questão, né? Deixar alguém já apto ali na própria equipe para isso, né? Uma coisa que me veio, que faz todo sentido na nossa conversa é, primeiro, trazer a tua questão pessoal e depois eu pergunto outra coisa. Quem é a Gabriela no pessoal, que é tão importante a gente saber, né? Me fala um pouquinho sobre você no teu dia a dia, o que você gosta de fazer, porque a gente fala tanto de trabalho, né? E como é que é a Gabriela lá no íntimo, em casa, no momento que não está ali cuidando de uma equipe, de uma liderança? Nossa, é uma Gabriela que gosta de mexer na horta quando dá tempo. Jura? Horta? Juro, adoro. Tanto que às vezes a gente entra nesses conflitos, porque moro em Teutônia, então moro no bairro, porém moro num terreno grande, então consigo ter horta. Tenho minhas laranjeiras lá no fundo de casa, a minha jabuticabeira, que a gente sempre senta na sombra no verão, então tenho essa qualidade de vida. E muitas vezes as pessoas nos questionam, mas por que vocês não vêm a Lajeado morar? E aí a gente começa, mas daí se a gente fosse morar, talvez nós iríamos para um apartamento, por questão de praticidade, de estar próximo de tudo. E aí eu digo, gente, mas eu não vou ter minha terrinha, como assim? Mas e trocar isso? Como é muito assim? difícil, né? Exatamente. E eu comecei, sabe, Flávia, que talvez por eu morar sempre no interior, eu nunca dei muito valor a isso. E quando eu fui fazer uma das minhas formações, que eu fui para São Paulo fazer todas, eu tive um colega que, quando eu estava comentando com ele onde eu morava e tal, ele disse, nossa, que máximo seria se eu tivesse uma sessão de coaching debaixo de uma árvore. Olha que fantástico. Eu voltei para casa dizendo para meu marido, nós nunca mais vamos nos desfazer dessa casa, porque um dia eu vou dar coaching debaixo da árvore. Que legal. Exato, foi muito assim, e de fato, assim, em casa eu gosto muito disso, eu sempre brinco que a gente tem a nossa supervisora, que é a Grace, a minha gata, que ela... Eu também tenho uma gatinha. A Grace é Grace, assim, ela... Nomes peculiares. Não, ela é uma lady também. Ela é uma fofo. lady. E, enfim, ela é nosso xodó. Nós não temos filhos, eu e meu marido. Então, assim, pra nós, ela é o nosso bebê. Então, a gente cuida muito dela. É aquela preocupação com a Grace. E eu aprendi a nadar depois dos 30.
E eu gosto muitas vezes de falar isso para as pessoas, por quê? Porque, pelo menos aqui, a gente ouve muito das pessoas, eu já sou muito velho para isso, você não aprende quando criança, não aprende mais. E se tem método, a gente tem como aprender. É possível É transformar possível. um ser humano que tá mesmo enraizado, com coisas E eu tinha passadas. trauma, porque eu era daquela geração, assim, que se tentava ensinar no arroio, no rio, né? E então não deu certo pra mim, não fluiu isso. E eu fiquei com aquele trauma, e eu fui pra natação, demorei talvez um pouco por conta disso, porque eu ficava travada e afundava, não conseguia boiar. Mas depois que eu peguei o ritmo, nossa, foi muito bom, foi muito prazeroso. Eu gosto de brincar que quando antes nós viajávamos e eu não sabia nadar, o meu marido passava trabalho para me fazer entrar dentro da piscina, no hotel. Depois que eu aprendi a nadar, o trabalho dele é me fazer tirar da sair da piscina, porque eu gosto de ficar. Então é muito prazeroso. Eu, como nutricionista, talvez isso tenha facilitado, mas eu gosto muito de cozinhar, então gosto de aprender receitas, de fazer. Tive um baque que faz agora uns 2 anos mais ou menos, que eu descobri que eu sou celíaca. Então eu não posso, eu sou intolerante ao glúten. Então, Faz pouco tempo que você descobriu. Faz pouco tempo. E foi justamente porque eu comecei de teimosa a querer entender por que meus exames não melhoravam. Tomava suplementação e não melhorava. E virou e mexeu, caí então num hematologista que me diagnosticou então com a questão da doença celíaca. E é libertador saber, né? Eu digo que é desafiador por um lado, mas por outro lado, a melhora que eu tive de saúde, de desempenho, foi muito grande. Então, foi muito bom isso. E claro que daí agora é um outro reaprender. É um reaprender a cozinhar diferente. Então é um outro momento. Você Mas sabe que tudo certo. eu gosto de cozinhar, mas não cozinho. Às Na vezes verdade, não dá. o marido que ama cozinhar e eu fico ali assistindo, bebendo alguma coisa, olhando ele. Perfeito também. Não cozinho desde a pandemia e não tenho vergonha de falar isso, porque assim, faz parte, né? Eu faço uma outra coisa enquanto ele tá cozinhando e tá tudo certo, porque ele também tá feliz cozinhando. Mas, e na tua alimentação também você agregou outras coisas devido a isso, o diagnóstico, né? Mudou tudo. Sim, e a gente se torna perito em várias coisas. Para mim, como eu sempre digo, em algum momento isso também foi uma bênção, mesmo que eu não trabalhe mais como nutricionista, mas eu ter esse conhecimento, porque me facilitou muito a questão de entender os rótulos, de ter essa facilidade de entender sobre contaminação cruzada, explicar para as pessoas. Então isso me facilita muito. Mas me tornou também perita em procurar empresas que fizessem coisas que eu tenho vontade de comer e que eu gostava de comer. Então, agora já tem, assim, um roteiro mais estruturado, enfim, já facilitou bastante. Mas sim, dá uma modificada. E é muito sobre isso, assim. O meu marido, ele fez um curso de análise sensorial de vinhos na Itália. Então, nós bebemos bastante vinhos também. Então, ainda bem, nunca fui muito cerveja. Então, esse mal eu não sofro dessa tristeza por conta da cerveja. Então, existem coisas que... Enfim, tudo é adaptável. Sim. E eu sempre digo, assim, claro que é sempre no final das contas, é nós com nós mesmos. Então, eu poderia sim dar as escapadas, comer de vez em quando, porque eu era assintomática, eu demorei tanto para descobrir por conta disso. Mas eu sempre digo assim, o dia que, se eu ficar nessas escapadinhas ou nessa negação, se um dia eu receber um diagnóstico de um câncer de intestino, eu não posso dizer assim, mas gente, eu me cuidei, como assim? Não, porque eu não me cuidei. Tem que fazer a nossa parte. Então, tudo, né? isso assim, se agora eu estou bem, se eu estou saudável, se eu tenho muito mais energia do que eu tinha, por que não? Então, e hoje preciso, porque tem os meus eventos que eu faço, tem as minhas mentorias que eu dou, então preciso de muita energia e das coisas todas que eu ainda quero fazer. Então, enfim, é isso, é bola para frente, olhar daqui para frente e seguimos. Nós temos tantos assuntos nessa pauta incrível que é a liderança, né? Trabalhar as questões da liderança. E a gente, quando traz isso, não só para o profissional, mas para o lado pessoal,
aí vem um leque aberto de assuntos que a gente vai conseguir abordar com toda certeza. Em outras situações, em outros momentos, nós teremos a oportunidade de sentar aqui trazendo isso para as mulheres, porque eu acho que sempre fica um gostinho de quero mais, né? E eu acho que esse gostinho vai ser gostoso, né? Para que queiram descobrir mais sobre esse assunto, para te procurar ou para estar interagindo aqui com entrevistas. Isso é muito bacana. Tem algum fato que a gente poderia falar mais para fechar o assunto, para fechar esse bate-papo gostoso que nós tivemos? Eu considero muito importante, principalmente para mulheres, porque ladies, estamos falando para ladies, para mulheres, é sobre a questão de autossabotagem, porque ela é muito forte nas mulheres. E principalmente trazida para essa questão da culpa. Da culpa porque eu não tenho talvez o corpo que se idealiza como perfeito, da culpa porque eu tenho mais idade ou porque eu tenho menos idade, da culpa porque eu acho que talvez eu não estou no ritmo que dizem que eu tenho que estar. É uma autocobrança o tempo todo, né? Exatamente. Então, a mulher, hoje, a gente não tem nem só como... A gente pode mapear, como também fazer métodos para que tu identifique isso no momento que está agindo em ti e tu possa pular fora desse estado mental. Então, a mulher olhar para o autoconhecimento, principalmente para ela se diminuir essas cargas que são cargas desnecessárias, que não são mais cabíveis a gente pensar que é normal. Não é normal. Nós não temos mais que ficar normalizando essa necessidade de cobrança, essa necessidade de tô sempre na correria. Eu preciso ser 100% boa. Não, eu não sou. Eu não consigo ser e nem consigo todo dizer dia que é sou. diferente. Todo dia é diferente. Então, essa cobrança que existe, ela não tem mais o porquê existir. Mas para isso, nós precisamos estar fortalecidas. Nós temos que aprender a lidar com a autossabotagem, como sair dela. Porque senão, isso vai ser mais uma coisa que eu vou ter que ficar sempre carregando junto com as minhas coisas. Isso só vai prolongar, né? Exato. E o resultado disso são problemas, inclusive, físicos, nossas relações, né? Uhum. Amorosas, de tudo, né? De Amizade, saúde. cônjuge, os nossos filhos. Uhum. Eu acho que isso é um assunto que tem que ser trazido cada vez mais em pauta, porque isso impacta tanto. E por muitas separações, divórcios, porque a mulher realmente chega com outro poder em casa, a mulher tem que ser feminina em casa, ela tem que abraçar a função dela, ser mulher assim como o marido, né? E a função de mãe, a gente acha que não dá para se perder hoje nas funções. Exato. Eu preciso ser mãe quando exatamente da melhor forma, não vou ser sempre 100%, eu posso errar e reconhecer isso. Eu tô tentando não me culpar e não me cobrar tanto. Eu digo que é difícil, não consigo dar conta de tudo. Isso é um equilibrar, né? O mito do equilíbrio, do achar que eu vou fazer tudo um pouquinho todo dia, eu vou equilibrar tudo. Não, isso não é equilíbrio. Equilíbrio é justamente você ter atendidos os seus valores, isso é equilíbrio. E também olhar para algumas questões pessoais tuas que são importantes. Por exemplo, a tua saúde física é importante, porque senão tu não consegue lidar bem com a tua questão de maternidade, porque tu não tem energia para maternar. Para lidar com o outro. Exato. Você precisa ter uma boa saúde de tempo, uma gestão de tempo boa, porque senão também isso interfere no teu maternar. Você precisa ter uma boa saúde financeira, por quê? Porque não tem como alguém estar bem ali para brincar, para interagir com seu filho, sabendo que o credor está lá cobrando. Não existe isso. Então, se tu trabalhar bem a tua questão de saúde física, de tempo e de questão financeira, da prosperidade, que daí envolve trabalho, envolve várias coisas, automaticamente as outras questões acabam se equilibrando. Mas tem que ter essa clareza. E a dica prática para trazer agora para o nosso dia a dia, como mulher, como profissional, como mãe, como esposa, partiria do quê? Para você passar isso para quem nos assiste, para mim aqui, para todas essas mulheres que, de certa forma, esse assunto ele é muito profundo, né? Leva-se muito tempo, mas uma dica assim que é prática pro dia a dia, não só dentro da empresa. Eu considero que é você fazer o melhor
com aquilo que você tem hoje. Porque se nós ficarmos esperando para ter o momento ideal, a situação ideal, a gente não vai se botar para agir e, consequentemente, nada vai acontecer. Mas quando eu encaro que hoje eu tenho isso, então eu vou fazer o melhor com isso que eu tenho, amanhã eu melhoro, se eu tiver mais condições eu amplio isso e vamos seguindo, evoluindo. E com isso a gente diminui aquela pressão do imediatismo, de tem que estar bom, tem que ser o melhor e entender que esse é o meu ritmo. Eu vou fazer o melhor que eu tenho, com aquilo que eu tenho e vou melhorando. Perfeito. Uma dúvida, qual é a maior dor, assim, das empresas hoje? Pessoas. Sempre o processo. Se fala envolve. muito em IA e coisa, mas no fim das contas é sempre sobre pessoas. Como fazer com que elas interajam melhor, produzam mais, mas ao mesmo tempo sejam felizes, engajadas, que elas gostem de estar ali e queiram estar ali naquela empresa. E verdadeiramente, né? De Uhum. fato, com alma e coração. É. Nosso papo foi super gostoso. Eu diria que esse assunto, com certeza teremos oportunidade, rende muito, de trazermos outras temáticas dentro desse tema. Agradeço muito a tua presença aqui. Se a gente pudesse, ficaria mais. Temos um time, porque também as pessoas precisam trazer como relevância um certo contexto, né? Eu agradeço demais. A gente estrutura uma pauta, acaba saindo dela. Isso é que é gostoso. Agradeço especialmente a produção que está ali, também nos assistindo, acompanhando esse papo. Muito obrigada, Gabriela. Eu Sucesso. que agradeço, Flávia. A nós. Obrigada porque trouxe muita relevância para mim pessoalmente e com certeza eu espero que para muitas mulheres também. Vou levantar agora para te dar um abraço e agradecer de todo o meu coração. Obrigada. Muito obrigada, eu. Com certeza teremos muito, né? Foi tranquilo? Chegamos a quanto tempo? Olha, a gente tá indo, né? Eu queria falar mais. Eu falei, meu Deus, se eu falar mais vai entrar em outro tema e vai ficar cansativo. Porque temos que ter, acho que tem que ter um bloco só sobre questões da análise comportamental. Tem. Porque entra em análise comportamental é um assunto maravilhoso, né? Também. Nossa, eu adorava no tempo da pandemia que daí eu fazia as lives, por exemplo. Como tu vai comprar o presente baseado no perfil comportamental do teu namorado, do teu marido. Ou até de um amigo oculto na empresa. Exatamente. Era bem bacana. Ai, tá, só um pouquinho.